Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, Canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. No último domingo, dia 10, nós comemoramos o Dia das Mães. E nós resolvemos, então, convidar para estarem aqui no nosso programa 3 mães. São 3 histórias distintas, muito bonitas, e eu tenho certeza que cada história vai nos ensinar muito, nos mostrar muito o verdadeiro papel de uma mãe. Então, eu quero cumprimentar aqui a Mirelle Pires Figueiredo. Ela tem 18 anos de idade, moradora da rua Alcides Silveira, no bairro Esplanada, é estudante, 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Quintino Vargas, é mãe da linda Sofia, de 1 ano e 10 meses, e namora atualmente com o pai da sua filha, o Éder Filho. Boa noite, Mirelle. Nós te convidamos aqui para que você nos fale de como foi a sua gravidez aos 15 anos, né? Ser mãe, muito jovem ainda, então você vai nos contar muito dessa história. Mas inicialmente, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite. Prazer tê-la aqui conosco. Tá bom? Ai, meu Deus. Nossa outra convidada é a Marta Machado, tem 50 anos de idade, é casada com o vereador Luiz da Farmácia, mãe de 3 filhos, o Luiz Lucas, o Luiz Fernando e o Luiz Carlos, que infelizmente veio a falecer. É avó de um neto que também se chama Luiz, é a família dos Luizes, hein? É professora há muitos anos e vice-diretora no período da manhã lá da Escola Estadual Quintino Vargas. A Marta vai nos falar, além do papel de mãe, já que ela é mãe, desse papel lindo também que é da professora, né? Eu digo sempre que hoje os pais estão entregando os filhos para as escolas, para os professores cuidarem. Boa noite, Marta, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Jamir, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de um assunto tão importante. Obrigada. Ok, nossa terceira convidada, a dona Amélia Caldeira Lopes, 76 anos de idade, moradora da rua 13 de Maio, nasceu lá no distrito de Canabrava. Olha só, mãe de 19 filhos, hein? Um veio a falecer, na verdade era uma mulher, né? Uma que veio a falecer, 12 mulheres e 7 homens. 18 estão vivos, né? Vó de 37 netos e tem 10 bisnetos. Foi casada com Marciano Raimundo, que infelizmente também já veio a falecer. Boa noite, dona Amélia. Que história bonita que a senhora vai nos contar daqui a pouquinho, hein? Jamir, pois bem, a minha história é o seguinte: eu casei muito nova, não tinha experiência nenhuma com família. Porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo, dona Amélia. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Começando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento do Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Você vai ao médico, ele te pede qualquer tipo de exame laboratorial. Você vai pegar o pedido do exame, vai passar no bairro Papagaio, esse aqui mora da BR-040 até o final do Primavera. Tem um posto de coleta ali na rua Astolfo Moreira, ao lado da farmácia do Amarildo. Você vai colher o material, ou então vai vir aqui no centro da cidade, ao lado ali do Hospital Santana, no Laboratório Central, vai fazer coleta do material, vai pegar uma senha, você vai conseguir o resultado do exame pela internet. Não precisa você ir até o laboratório, aí do seu trabalho, da sua residência, você vai ter uma senha lá que só você tem acesso a ela, no seu computador vai estar lá o resultado do exame com segurança total. Quando o médico olha ali, ó, o resultado do exame, que ele vê que foi feito lá no LPN, joia, confiança total. Ele sabe que o exame foi bem feito, vai diagnosticar a doença e vai te receitar o remédio correto. Exame pelo menor preço, qualidade total, segurança no resultado é no Laboratório LPN. Não esqueça, Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de todo o Noroeste de Minas. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês três: o que significa o Dia das Mães para vocês? Começando com você, Marta. O Dia das Mães é aquele dia de encontro, né?
Eu falo isso porque, por exemplo, Dia das Mães, na minha casa, que eu moro com a minha mãe, que tem 91 anos, Dona Maria, então Dia das Mães é o dia dos filhos se reunirem em casa e externar todo o amor, todo o carinho, todo mundo quer participar, né? E a gente vive aquele momento de muita alegria. Dona Amélia, o que significa o Dia das Mães para a senhora? O que mais marca essa data para a senhora? Olha, Jamile, para mim o Dia das Mães é um dia muito especial, sabe por quê? Porque eu, graças a Deus, meus filhos nunca me abandonaram nessas datas, sabe? Um dia especial. Dia das Mães, dia do Natal, todos estão junto comigo, porque eles são muito amorosos comigo, demais da conta. Coisa boa, hein? Eu me sinto feliz demais de ser uma mãe amorosa, cuidadosa, que eu nunca desprezei meus filhos, hora nenhuma. E ser amada por eles, né? E ser amada por eles, porque eles têm muita amizade comigo, confiança comigo. Ô Mirella, a Sofia nasceu quando? Ela nasceu em junho de 2013. Então você teve 2013, 14, você teve só um Dia das Mães então, comemorou só um Dia das Mães, né? E o que Foi dois, mas agora. Dois, esse agora, ok. E o que significa para você esse Dia das Mães? O que significou esses 2 anos que você passou ao lado da sua filha? Agora foi diferente, né? Agora eu sei o que é que minha mãe sente quando ela passa o Dia das Mães com a gente. E eu agora com a Sofia, receber o amor que ela tem por mim. E eu dar ela esse amor. Minha mãe dizia o seguinte, quando ela era viva: olha, meus filhos, quando vocês tiverem filhos é que vocês vão ver o que é o papel de uma mãe, de um pai. Então você sentiu isso agora, né? Apesar de ainda muito jovem, já sentiu essa mudança radical, né? Uhum. O que você ganhou de presente no Dia das Mães? Eu ganhei um buquê de flor. Que maravilha. Quem te deu o buquê? Meu namorado. Em nome da Sofia também, claro, né? E você, Marta, ganhou muitos presentes? Não ganhei presente, Jamile, mas eu ganhei mensagens que às vezes de repente é até mais importante. Meu filho, que é muito sério, mais novo, ele fez assim, uma mensagem para mim, e assim, uma mensagem que me emocionou, que arrancou dos meus olhos lágrimas. O que dizia na mensagem? Dizendo que Deus escolheu uma mãe maravilhosa, perfeita, e ele diz que é a mãe mais linda. Né? Maravilha, então, assim, a forma como ele, por ele ser tão assim, mais fechado, a forma como ele teve coragem de escrever para falar comigo, para mim foi um dos maiores presentes. Você não esperava muito que essa mensagem saísse dele? E por isso você se comoveu mais. Depois que eu li a mensagem, eu falei assim, nossa, agora eu quero um abraço bem forte para acrescentar isso aqui, porque não tem presente maior. E a senhora, Dona Vera, com a quantidade de filhos desses, deve ter enchido aí uma caminhonete de presentes ou não? Não, eu não ganhei presente, porque eu pedi que eu não queria presente. Ah, é mesmo? E por que a senhora pediu? Eu falei com eles, não quero que vocês comprem presente para mim. O presente que eu quero é a presença de vocês junto comigo. Aí, como teve uma entrevista com um dos filhos em Brasília que adoeceu, deu assim os sintomas de dengue, sabe? Mas aí ele fez uma mensagem para mim, uma música, que ele é cantor. Ele mexe com banda de música. Aí ele fez uma mensagem tão bonita, mas tão bonita, que a hora que eu rodei o CD, aquela voz maravilhosa, eu falei, gente, eu não estou acreditando que essa voz é do Mauro. Aí as meninas falavam, é ele, mãe, que tá cantando. É o Oferecido das Mães, sabe? Dona Vera, minha mãe, por exemplo, ela teve 9 filhos, a senhora teve 19. Não é muito, não? Vocês duas não aumentaram um pouco na dose, não? Engraçado, eu mexia com aquela meninada toda, com aquela felicidade, eu não achava que as meninas eram muito. Como é que a senhora conseguiu essa façanha? Os outros da rua falavam assim, Amélia, como é que você dá conta de zelar dessas meninas? Eu falei, minha filha, na maior tranquilidade. Porque eu criei meus filhos sempre me obedecendo, né? Porque hoje os filhos não obedecem os pais mais. Hoje é difícil de criar filho. Agora a senhora teve 19 filhos e lá na roça também, né? Sem médicos? Na roça, sem médico, com parteira. Eu só criei 3 filhos aqui no hospital porque
Meu marido ficava falando assim, Amélia, você não pode criar menino aqui mais, que você já está de idade, é perigoso dar um problema hemorrágico, né? Quantos anos a senhora teve o último filho? O último filho estava com 47 anos, que eu criei a ideia. Já se transformou numa gravidez de risco, né? Que risco. Quando o doutor Rui me viu entrando no corredor, ele olhou para mim e falou assim, de novo, dona Amélia? Eu falei, de novo. Agora vem cá. Aí ele falou assim, sabe, não tem medo de morrer? Não, eu falei, não, filho, nenhum de nós nasceu para semente. Um dia nós temos que ir. Quem que era mais custoso? Era a senhora ou o seu Marciano? Porque pelo jeito não assistia televisão, pelo jeito não era nada. Era só o serviço mesmo, hein? Era meu marido que era custoso, né? Tinha vezes que eu deitava sossegado, ele vinha com aquele buzinho, ele falava, mas você não vai dormir, mas você tem que trabalhar cedo e ir para o serviço, né? Aí era aquela coisa. E ele? Nós era brincalhão demais, eu via o tempo inteiro só brincando. Foi uma vida maravilhosa que eu tive na vida. Aí a senhora mandava eu dormir para ir trabalhar, não dormia? Não dormia, não. Aí pronto, a confusão estava armada. A confusão estava armada. Enquanto ele não fizesse o que ele queria, ele não dormia. Aí para mim, se ver livro dele, eu entregava, né? E aí era mais a gravidez. Mais um menino. Mais um menino. Chegou a ser quase que um por ano, né? Um dia eu falei com ele assim, falei, Marciano, você fica enchendo a casa de filho e um dia a lã pesa o carneiro e ele cai. Ele falou assim, não, do meu lado não cai não. Aí quando eu criei a derradeira menina, ele falou assim, Amélia, aquela palavra que você falou comigo tá certinha, eu já não estou aguentando mais. Falei, eu não falei com você que a lã pesava o carneiro? Porque o carneiro, quando está carregado de lã, a pessoa tem que tosar ele para ele maneirar, né? E com quantos anos a senhora teve o primeiro filho? 17 anos. O quê? Chegou a ser quase que um por ano, hein? Não tem, só tem o Aduriano Mesalé, que é mais velho que os outros 2 anos. Agora me responde uma coisa, já que a senhora teve 18 filhos, né? Foi uma menina ou um menino que veio a falecer? A menina. Isso foi pós-parto, né? No estado puerperal que ela faleceu? Ela nasceu morta, mas de tempo, sabe? Eu estava esperando ela de tempo. Mas aí quando fez 8 dias, e antes de eu criar ela, eu notei que tinha algo diferente. Porque eu ia caminhar e minha barriga entortava assim, sabe? Aí eu fui e falei com o Marciano, Marciano, minha barriga não está certa, eu estou caminhando, a barriga entorta para um lado e para o outro. Ele, não, esse é o menino que fica mexendo. E não é assim que quando ela nasceu, ela já estava morta. De uma vacina que eu tomei contra a febre amarela. A senhora suspeita que a vacina pode ter causado algum problema, Não, porque né? depois que eu tomei a vacina, que a enfermeira falou, as mulheres gestantes não podem tomar essa vacina. Eu já tinha tomado, já estava na fila lá, já não escutei ela falando. Me responde uma coisa. E atingiu minha filha. Me responde uma coisa, 19 filhos. A senhora acredita que a mãe, ela gosta mais de um filho em detrimento ao outro ou não? Eu quero uma resposta bem sincera da senhora, na prática. Porque quem teve 19 filhos tem experiência para responder isso. Direto né? os outros me fazem essa pergunta, eu falo, eu não separo nenhum de meus filhos. São todos iguais. Porque todos eles me tratam muito bem, me respeitam, não fala mais alto que eu, é obediente. Sabe a opinião de uma professora, na sua opinião, a mãe, e que também é mãe, a mãe gosta mais de um filho em detrimento ao outro ou não? De jeito nenhum, Jamil, não tem como, é mãe, né? Mãe de todos. Mas e aquele filho que trata a mãe com mais amor, com mais carinho, isso não acaba cativando a mãe um pouco mais? Mas de repente aquele filho que dá mais trabalho, que de repente é mais ausente, a mãe acho que às vezes preocupa muito mais com ele e de repente acha que o amor é maior por esse filho. Se apega mais, né? Se apega mais, mas a questão é que de repente tem um filho que precisa mais ainda da presença, da atenção da mãe. Mas eu não acredito que a mãe possa amar um filho mais do que o outro, não tem como. Ô Mirelle, você, por exemplo, só teve a Sofia, né? Até então. E como é que é o amor da Mirelle
para com a Sofia? Porque você é muito jovem ainda, né? Quantas mães da sua idade, você se engravidou com 15 anos, teve a Sofia com 16, né? Muitas mães, inclusive, até rejeitam o filho, né? Eu não vou conseguir cuidar, eu vou perder minha juventude aí na rua, né? Tudo que o mundo oferece para a juventude, eu vou perder parte disso. Como é que é essa situação lá, esse seu amor, essa sua convivência com a Sofia? O amor que eu tenho por ela é grande demais. No início eu não achei que eu ia gostar dela tanto do jeito que eu gosto, sabe? Mas não tem como não gostar dela. Eu amo ela demais, assim, sabe? Quando você tinha 15 anos e soube que estava grávida, o mundo caiu na sua cabeça. E aí, o que aconteceu? Aí eu passei muita dificuldade na família, sabe? Com meu pai, mas depois foi tudo a mil maravilhas, sabe? Todo mundo gosta dela, todo mundo ama ela, sabe? Porque também não é fácil para o pai, para a mãe, a filha jovem ainda, 15 anos, né? Tá começando a vida, chega da notícia que está grávida, né? Claro que o pai e a mãe tem aquele susto inicial, mas depois as coisas vão se ajeitando. Inclusive, eu já ouvi uma grande psicóloga dizer o seguinte, psicóloga da área familiar, né? Ela é especialista na questão família, e ela disse o seguinte, que coitado do pai ou da mãe que às vezes rejeita a gravidez do neto, porque quando nasce, parece que Deus coloca as coisas em tanto lugar que quando nasce o amor acaba dobrando, triplicando, né? Desse jeito. E com você foi assim, com a Sofia foi assim também, né? Foi desse jeito. Você hoje está estudando, né? Não está trabalhando, tá? Trabalhava, tem uma semana só que eu não estou trabalhando. Como é que você estava conseguindo conciliar tudo isso e ainda com a Sofia? Minha mãe me ajudava, a Sofia lá com meu serviço. Aí quando não dá pra mim estar em casa, minha mãe fica com ela, mas dá pra me levar minha vida normal. Hoje você administra bem isso, quer dizer, você teve que abrir mão, tipo assim, um sábado à noite, você quer ir numa festa, né, quer ir num baile, acaba não indo, né? Não abro mão disso, não tem... O que eu quiser fazer não atrapalha em nada. Consegue conciliar bem, né? Tá tendo o apoio também da mãe, do pai, do namorado hoje. Como é que é hoje a relação sua com o Éder? A relação ainda tá boa, sabe? Ele me apoia em tudo, ele me ajuda com a Sofia, ele nunca me deixou sozinha, ele sempre me apoiou. E a Sofia, 1 ano e 10 meses, você disse? Tá beleza, bonita, saudável? Tá. Coisa boa, hein? Marta, quero saber uma coisa interessante de você. Eu costumo dizer sempre que o professor, ele tem que ser tão valorizado que os nossos filhos hoje, eles ficam no mínimo 1/3 do dia na escola, né, sob os cuidados do professor. E às vezes o pai, mas a mãe, erroneamente chegam lá e jogam o filho. Eu já ouvi o pai dizer, tô louco que chega a hora da aula pra você ir pra escola, meu filho, né? Como se o professor fosse obrigado a assumir e a desempenhar o compromisso, a obrigação que o pai e a mãe têm. Como é que hoje os professores lidam com isso? Porque o professor, na verdade, ele é o segundo pai e a segunda mãe da criança. Isso é indiscutível, né? Como é que vocês administram isso? A escola, Jamie, ela enfrenta grandes problemas justamente pela ausência dos pais. E muitas vezes a ausência dos pais, ela acontece muito dentro da própria casa. Porque, por exemplo, muitos dos nossos alunos vêm para a escola sem uma atividade de casa, muitas vezes, às vezes, sem material. A gente trabalha na escola pública, então os pais trabalham muito fora e os filhos ficam muito sozinhos. Então, na ausência dos pais, os filhos vão para a escola com essa carência, não é? Então, lá na escola a gente sofre porque nós não temos em casa o apoio do pai e da mãe para cuidar desse filho, para orientar. E eles vão para a escola, então, muito com essa carência. Fechando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, essa conversa agradável com 3 mães, né? Que joia! No oferecimento da Rede Líder de Supermercados e do Hipermercado Líder. Você é cliente do Líder? Ainda não? Meu amigo, tá perdendo tempo e olha, din-din dinheiro. Sabe por quê? Ninguém vende tão barato quanto a Rede Líder de Supermercados, quanto o Hipermercado Líder. Lá você encontra de tudo, melhor açougue da cidade, panificadora com
completa, né? Os produtos Valentina, completa a seção de frutas e verduras, uma adega completa para você. Enfim, entrega rápida, segura. Tem sempre um supermercado líder aí no seu bairro, perto de você. Eu vou tirar uma dúvida sua. O preço que é vendido o produto aí no supermercado líder, perto da sua casa, no seu bairro, é o mesmo preço que o mesmo produto é vendido lá no hipermercado líder. Por isso é que todo mundo compra na rede líder de supermercados. Entrega rápida, segura, você ainda concorre a vários prêmios todos os meses. Vem pro líder você também, faça como eu, como a maioria dos pinheirenses. Vem pro líder. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da região. A gente volta já já. A Marmoraria Papagaio foi eleita pelo segundo ano consecutivo a empresa destaque de João Pinheiro através de pesquisa realizada pela ACE. É o resultado do menor preço e dos excelentes serviços prestados a todos os seus clientes. Queremos agradecer a todos os pinheirenses pela preferência de ter elegido a Marmoraria Papagaio pelo segundo ano consecutivo, empresa destaque. Marmoraria Papagaio, 3561-6399. Cicobi Credipinho, oferecendo produtos e serviços para facilitar e proteger a sua vida financeira. Conheça alguns dos nossos produtos: domicílio bancário, cobrança Cicobi, cartões Cicobi Card, Cicobi Seguros. Procure uma das agências do Cicobi Credipinho, unindo pessoas, realizando sonhos. Comprando no líder, além de economizar, ter os melhores produtos em sua casa, você ainda concorre a centenas de prêmios. A Érica ganhou uma moto. Vim confiante, né, em levar um prêmio e realmente ganhei a moto. Paulo também ganhou uma moto. Com certeza. Muito obrigado. O Edson da Silva ganhou um carro 0 km. Falei, meu Deus, se eu merecer esse carro, só vai me dar o carro. Vale a pena comprar no líder. Seja cliente do líder, você também. Nós, do Grupo LPN, acreditamos que saúde e bem-estar, aliados ao carinho e proteção, são fundamentais em todas as fases da vida. E ninguém entende disso melhor que as mães. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem do Grupo LPN. Brasilândia, Lagoa Grande e João Pinheiro. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. Já estamos de volta, começando o segundo bloco do programa de hoje, no oferecimento da 3L Construtora. Olha as nossas entrevistadas aqui, a Dona Amélia, a Marta, a Mirelle. Tenho certeza que todas elas moram numa casa própria. Você também tem esta oportunidade, sabe por quê? Chegou em João Pinheiro a 3L Construtora para realizar o seu sonho da casa própria. São 3 loteamentos para você escolher onde quer morar e morar muito bem. O Estrela d'Alva, o União, fica ali próximo da igreja do bairro Alvorada, a igreja São Geraldo, e o Jardim Bougainville, lá próximo ali ao ginásio de esportes Mourão, ali no bairro Bougainville. Tenho certeza que a prestação que você vai pagar da sua casa é muito menor do que o que você paga de aluguel, e você vai estar pagando uma casa sua, né? Vai ser sua pro resto da vida, pro resto dos tempos. Você vai deixar de herança para sua família. Então vai amanhã mesmo ali na 3L Construtora, está em novo endereço, fica aqui na Praça Coronel Hermógenes, próximo à Prefeitura Municipal. Você vai, pode ter certeza disso, fazer um excelente negócio, o melhor negócio da sua vida, tá certo? 3L Construtora, realizando o seu sonho da casa própria. E os pais hoje, os professores, aliás, Marta, perderam muito a autoridade sobre o aluno, né? Eu costumo dizer até o seguinte, eu pelo menos com os meus filhos eu procuro ser assim. O filho chega
chegar em casa reclamando do professor, eu vou dizer, olha, você, com certeza você que está errado, você fez algo de errado, né? O professor não vai chamar a atenção, o professor não vai brigar com o aluno por fazer, simplesmente por fazer isso, né? E hoje, os pais às vezes saem de casa e vão lá brigar com a direção da escola porque o professor tentou educar o filho, né? Porque aconteceu isso ou aquilo, pedem inclusive a saída do professor da escola, hoje né? A gente tem assim, muito uma filosofia de que as pessoas têm que exigir direitos. Eu acho que as pessoas exigem muitos direitos. Esquecem das obrigações, esquecem dos deveres. Então a gente precisa aprender a cumprir primeiro as nossas obrigações. Os pais precisam ensinar isso. Você tem que primeiro fazer as suas obrigações para depois exigir os seus direitos. Então, às vezes a gente sofre muito com isso, porque as pessoas pensam que tem que estar sempre exigindo direitos. E a gente deveria primeiro se preocupar em cumprir com as nossas obrigações primeiro. Tem professor que pensa simplesmente na questão doutrinária, na questão ali do ensinamento de cumprir a grade escolar, e já tem aquele outro também que se preocupa com esse lado, mas também com aquele lado afetivo, aquele lado da mãezona mesmo dentro da sala de aula. O que você acha que mais acontece hoje? Eu penso assim, que a escola ela deveria levar muito mais informação do que formação. Formação deveria vir de casa. Pai e mãe é que tem que dar, a escola complementa. Então o que a gente tem sentido muito é que o professor tem que se preocupar com esse lado da formação. Não é? A gente tem que se preocupar com isso, mas nem tanto. Deveria levar muito mais informação. E, de repente, a gente sofre com essa falta de informação da mãe, do pai, em casa com esse filho. Aí ele vem carente. O professor, ele é muito desvalorizado no Brasil, principalmente. Muito desvalorizado. E aí o que acontece? Com isso, o professor, às vezes, vai iniciar uma aula nervoso, né, com problema familiar, com problema financeiro. Sério, às vezes o professor dá aula em 3 escolas, né? Não tem condição nem de preparar uma aula, né, da maneira que era devida, né? Nos Estados Unidos, estava lendo dias atrás, nos Estados Unidos o professor, o dobro do tempo que ele fica na sala de aula, ele fica preparando a aula em casa. E ganha para isso. É considerado como uma hora trabalhada. Na Coreia, por exemplo, nas janelas das escolas, os pais se preocupam tanto, os avós vão para as janelas das escolas para ver se o neto está realmente estudando, não é? Se ele tá, então assim, é um país de uma cultura, de uma educação muito boa, não é? E a família se preocupa, a família cuida, a família está junto. Agora que a gente tem isso, o pai, mas a mãe, eles levam o filho, mandam o filho para a escola. E não tem um acompanhamento. Não olha o caderno no filho, não olha se o filho levou, o horário do filho, ele levou de fato o que precisa para a escola. Então não tem essa cultura, não tem esse costume. Aí ele exige uma boa educação, mas não faz da parte dele. Exige uma boa educação, mas não faz a parte dele. E aí, pela sua experiência, né? Você tem 50 anos de idade hoje, já ficou muitos anos ali na sala de aula mesmo. 25 anos. Qual é o conselho que você daria então para o professor que esteja passando nesse momento por esses problemas e que está se sentindo mal dentro da sala de aula, e também para os pais de um modo geral? Eu penso assim, lá no Quintino Vargas, eu acredito que tem dado muito certo, graças a Deus, porque a gente tem buscado muito a família. Às vezes a gente busca 2, 3 vezes a família na escola, o pai, a mãe diz que não pode ir porque trabalha e tal, mas não tem como. Você tem que achar o seu tempo, você tem que vir, porque o seu filho é prioridade. Então tem que trazer a família para dentro da escola. Os pais têm que nos ajudarem. Então os professores não podem ficar, ignorar essa situação. O aluno deu problema, o aluno não quer participar, ele não quer fazer, o pai tem que procurar a ajuda, com a supervisão, com a direção. A família tem que vir para dentro da escola e ajudar. Ô dona Vera, quer dizer, pelo que a Marta acabou de falar, a gente chega cada vez mais à seguinte conclusão, de que a família é a base de tudo, né? A família, lá em casa eu falo direto, é o dinheiro mais difícil que tem de ganhar, é o dinheiro de professora. Que quer tolerar a menina dentro da escola, não é fácil não, viu? Agora a gente tem uma questão, Jamil, quando o menino é um menino problema,
E você pode conferir porque ele é problema, porque ele traz problema de casa, entendeu? Quando o aluno ele é bom aluno, você pode ver que ele tem um pai presente, que ele tem uma mãe presente, que conversa, que dialoga, que participa da vida desse filho. Então isso é comprovado. O aluno é problema quando em casa ele tem grandes problemas. Ok, né? Mirelle, você está vivendo esses dois lados, né? Tem a Sofia e você, além de ser mãe, é também uma aluna, né? Você pretende, quando a Sofia for para a sala de aula, ser essa mãe presente, como você está sendo hoje? Eu pretendo, eu quero que ela seja uma boa aluna, que ela, igual eu sou mesmo, que ela possa aprender tudo antes dentro de casa, para depois ela ir para a escola e não fazer bagunça. Você está fazendo o 3º ano do ensino médio, pretende se formar em quê? Medicina. Que bom, hein? E espero que a Sofia se forme em quê quando ela crescer também? Eu nunca pensei nisso, não. Ela vai deixar para ela escolher, né? Pretende ser médica? Qual a especialidade? Ginecologista obstetra. Que bom. E Deus abençoe, vai dar tudo certo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para as 3 aqui agora. Apesar da Mirelle ser ainda jovem, não tem muita experiência com relação a isso, mas já está vivendo esse momento da educação do filho. O que é mais difícil hoje na educação dos filhos? Porque hoje, nós pais, né, vocês mães, a família está perdendo cada vez mais os seus filhos para a rua e os seus vícios, né? Então o que é mais difícil hoje? Eu ouvi de um casal dizer o seguinte, conterrâneo meu, falou, olha, lá do Tauá, estava pensando dias atrás na festa de maio lá, a mãe me disse o seguinte, olha, eu não quero ter filho porque eu tenho medo de perder o meu filho para os vícios, de não dar conta de ser mãe. Olha só que ponto que nós chegamos, né? Então o que é mais difícil na educação dos filhos? Pode começar com você, Marta. Eu acho que não é difícil perder, aliás, não é tão fácil perder os filhos para o mundo e para as drogas, desde que seja um pai presente, seja um pai amável, uma mãe ali dando todo o amor, todo o carinho, o filho saiba, a mãe está sabendo onde ele está, entendeu? Então, se houver a presença do pai e da mãe junto em todas as situações onde ele passeia, na escola, aí você vai ter, esse filho vai criar uma confiança no pai e na mãe, nos valores que os pais pregam. Então, isso fica. Então, se o pai e a mãe estão presentes e conversando, e dialogando, e amando, ele vai ser um bom filho e não vai ter perigo de perder para as drogas e nem para o mundo, não. O que é mais difícil, dona Amélia, hoje, para criar um filho? Eu sempre falava com meus filhos, falava, para ser uma pessoa valorizada, uma pessoa acreditada na sociedade, tem que saber muito a viver no mundo. Não fia nem amigo, que hoje é muito difícil a gente ter um amigo fiel, sabe? Eu falava isso direto aos meus filhos, mas enquanto eles não enxergaram com os olhos deles, um dia um menino meu chegou perto de mim e falou assim, mãe, a senhora estava certa. A senhora falava comigo que fulano não era meu amigo e eu brigava com a senhora, hoje eu vejo que ele não é meu amigo, porque ele me traiu. Falei, eu não falei com você? O amigo de vocês sou eu e seu pai, que criamos vocês com carinho, amor, ensinando, educando. Mirelle, e você? O que você acha que é mais difícil hoje na educação de um filho? Já que você ainda está naquela fase também de estar sendo educada, né, pelos seus pais. O que você acha? Eu acho mais difícil segurar com os amigos, né? Começa de pequeno. Vamos lá em casa brincar. Eu acho que isso acho que nem pode. No meu caso, quando a Sofia tiver a idade de sair, eu não vou deixar, não. Porque começa assim, sabe? Não sei como é que é a educação da pessoa dentro de casa, como é que os pais aí eu não deixo não. O grande problema hoje é a droga, né? Hoje o que nós temos que pedir a Deus todos os dias e conscientizar muito os nossos filhos é para livrá-los das drogas. Dentro das escolas, né, Marta, hoje tem que ter um trabalho assim bastante de conscientização, muito, né? De conscientização, um trabalho muito assíduo e mesmo assim a gente ainda encontra
né? Jovens que envolvem com isso. Então é um trabalho assim de muita vigília mesmo. E isso a gente faz na escola, por exemplo, de manhã na Quintino Vargas, com 600 jovens. Então aí a gente vê o papel da mãe, o papel do pai, porque eles é que têm que estar junto, conversando, dialogando, mostrando as consequências, né, desse mal, porque na escola é um complemento. Aí os pais não podem pensar que a escola resolve tudo. Infelizmente nós não damos conta, né? Os pais hoje, eles enfrentam dois problemas na criação do filho. Um é com relação ao mundo consumista que nós temos hoje, né? Eu me recordo bem, nós morávamos lá no Tauá. Primeiro calçado que eu fui calçar na minha vida, eu tinha 7 anos de idade, um par de quichute que meu pai levou para mim. Então, hoje, por exemplo, você chega em qualquer casa, a família pode ser muito humilde, que você chega com o filho, tem lá 2, 3, 5 pares de calçado, um punhado de roupa, né, celular, computador, tem tudo, né? Então, com isso, há a exigência, né, do mundo, do filho e do mundo, com o pai e com a mãe, esse mercado consumista. O segundo é exatamente esse da criação, da educação. Na opinião de vocês, o que aperta mais o pai hoje, o que aperta mais o filho, o que é mais difícil de se alcançar? É essa realização financeira, que leva a social também, ou essa questão da educação? Se o filho foi um filho bem criado, bem amado, bem preparado, ele vai entender perfeitamente. Entendeu? Então, o que a gente precisa realmente... Com isso a educação se torna mais difícil, então, né? Esse fato de você conseguir fazer com que o seu filho seja uma pessoa consciente, educada, de boas ações, longe dos vícios, isso é mais difícil. Só que eu não acredito que educar seja difícil. Seja difícil, de repente, por exemplo, pela ausência dos pais na educação do filho. Não é? Mas se os pais estão ali, insistindo, participando, estando junto, a coisa flui. Mirela, na sua opinião, você que é jovem ainda, por exemplo, claro que está sempre bem vestida, né? bem calçada, né? E hoje você tem a Sofia. Você acha que é mais difícil o quê? Você dar educação para a Sofia ou atender tudo que ela vai querer desse lado que o mundo exige hoje? Acho que é atender tudo que ela querer. Porque tudo que eles veem quer, qualquer coisa nova. Que dinheiro não cai do céu, né? Aí tudo que aparece de novo vai pedir, vai querer. Pela experiência da senhora, dona Amélia, o que é mais difícil? Engraçado, meus meninos foi tão compreendido, tão assim, amoroso comigo, mas o pai deles, que eles nunca exigiram nada de nós assim. Eles falavam assim: quando eu crescer, que eu estiver trabalhando, eu vou possuir as coisas que eu gosto. Então hoje eu tenho um deles que mora em Brasília e fala comigo assim: mãe, a senhora lembra da vez que eu comprei uma bicicleta? Eu trabalhei 1 mês tirando leite na fazenda do Beto para comprar essa bicicleta? Falei, lembro. Falei, aí ele falou assim: como as coisas mudam, né, mãe? Agora hoje eu tenho carro do ano, tem prédio, tem dinheiro. Tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. As pessoas têm mania de confundir pobreza com sujeira, não é verdade? Porque eu não ganho bem, minha casa tem que estar suja, eu tenho que estar sempre mal vestida, minha roupa tem que estar suja, meu sapato tem que estar sujo, e está tudo errado, né? A gente chega às vezes em casas aí que tem lá uma prateleira lá com algumas marmitas, está tudo areadinho, limpinho, bonito, que você chega, aquele filtro limpinho, que você chega sem sede, você dá vontade de tomar água, não é verdade? Dá sede. Então, você dá sede, isso é verdade. Então as pessoas, concluindo, as pessoas confundem muito isso, né? E consequentemente, tem gente que fala: porque eu sou mãe, tenho 2 filhos para cuidar, eu tenho que abandonar minha vida, minha vaidade foi por água abaixo. Tá aqui a Mirelle, que inclusive desfila, né? Mãe desfila, estava fazendo desfile dias atrás para ousadia, muito bonita. A Marta, né, com seus 50 anos, muito bonita, né? Tá de parabéns, Luiz, né? E a dona Amélia com seus 76, tá parecendo uma mocinha. Então, quer dizer, o fato de ser mãe não quer dizer que assim, que a vaidade foi por água abaixo. Então, o que vocês estão fazendo para se manterem desse jeito, bonitas, assim, saudáveis? A gente não pode descrentar da vida, não. Enquanto a vida, a esperança, né? Eu falo com minhas meninas direto: olha, o dia de hoje, que o de amanhã é outro dia. A senhora é vaidosa? Não. Era vaidosa quando eu tinha meu marido. Nós íamos muito em festa junto,
dançamos a noite inteira, ele era tocador de sanfona, então a gente sempre aproveitava a festa, né? Mas aí, ele tocava e só caía no forró, né? Aí eu caí no forró. Gente. Mas eu sempre dançava mais com meus filhos, né? Porque aí já estava tudo a paz, né, moça? Só nós enchíamos a sala. Mas parabéns, ela tá muito bonita, viu? E você, Marta, é vaidosa? Pra mim, tanto faz. Pouco, Jamil, não sou muito vaidosa, não. Mas tá sempre se cuidando, né? Cuido. Você, Mirella? Eu sou. Aliás, parabéns, viu? Dificilmente a gente vê uns olhos tão bonitos quanto os seus, hein? Que são verdes, né? Parabéns. Fechando o segundo bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Marmoraria Papagaio. Olha, quando você chega em qualquer obra, qualquer residência, qualquer escritório, você vê aquela bancada bonita, você vê um banheiro bonito, você vê lá aquela entrada da garagem bonita, tudo que tiver ardósia, mármore ou granito, em João Pinheiro hoje, e que você vê que está bonito, com acabamento perfeito, você pode ter certeza de uma coisa: foi feito lá na Marmoraria Papagaio. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha igual eles, ninguém faz o serviço com a qualidade que eles fazem, os funcionários lá da Marmoraria Papagaio. O preço é o menor, a Marmoraria Papagaio cobre qualquer oferta de toda a concorrência. Não é só de João Pinheiro, não, é de todo o Noroeste de Minas. Por isso é que eu sou cliente lá da Marmoraria Papagaio. Todo mundo que está construindo, que está reformando, sua casa pode ser pequenininha, média, grande, não me importa. Se precisar lá de 1 metro de ardósia, 1 metro de granito, eles vão vender para você com muito carinho, vão entregar na sua casa, menor preço da região. Então, meu amigo, minha amiga, ardósia, mármore ou granito, só tem um lugar, lá na Marmoraria Papagaio, eleita em 2014 a empresa destaque no ramo de marmoraria em João Pinheiro e toda a região. Marmoraria Papagaio. Gente, volta já já. A Marmoraria Papagaio foi eleita pelo 2º ano consecutivo a empresa destaque de João Pinheiro através de pesquisa realizada pela ACE. É o resultado do menor preço e dos excelentes serviços prestados a todos os seus clientes. Queremos agradecer a todos os pinheirenses pela preferência, por ter elegido a Marmoraria Papagaio pelo 2º ano consecutivo, empresa destaque. Marmoraria Papagaio, 3561-6399. Cicobi Credipinho, oferecendo produtos e serviços para facilitar e proteger a sua vida financeira. Conheça alguns dos nossos produtos: domicílio bancário, cobrança Cicobi, cartões Cicobi Card, Cicobi Seguros. Procure uma das agências do Cicobi Credipinho, unindo pessoas, realizando sonhos. Comprando no Líder, além de economizar, ter os melhores produtos em sua casa, você ainda concorre a centenas de prêmios. A Érica ganhou uma moto. Vim confiante, né, em levar um prêmio. Parabéns, e realmente ganhei a moto. Paulo também ganhou uma moto. Com certeza. Muito obrigado. O Edson da Silva ganhou um carro 0 km. Falei, meu Deus, se eu merecer esse carro, você vai me dar o carro. Vale a pena comprar no Líder. Seja cliente do Líder, você também. Nós, do Grupo LPN, acreditamos que saúde e bem-estar, aliados ao carinho e proteção, são fundamentais em todas as fases da vida. E ninguém entende disso melhor que as mães. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem do Grupo LPN. Brasilândia, Lagoa Grande e João Pinheiro. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. Começando o terceiro bloco do programa de hoje.
hoje no oferecimento do Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de todo o Noroeste Mineiro. Olha, você que é aposentado, você que é pensionista, você está devendo aí num punhado de lugares, deve na padaria, deve no supermercado, deve para agiota, deve para todo mundo, né? Você está meio que biruta aí, não está conseguindo nem dormir direito. O que você vai fazer? Você vai procurar o gerente lá do Cicobi Credipinho, ou qualquer um funcionário lá, você vai fazer um empréstimo consignado, vai pagar uma taxa de juros pequenininha, menor do mercado financeiro do Brasil. Aí você vai pagar todo mundo que você deve, vai controlar a sua vida financeira e vai viver em paz. Por isso, você tem que procurar o Cicobi Credipinho com urgência, fazer lá o seu empréstimo consignado, abrir sua conta corrente, abrir a sua caderneta de poupança, maior e melhor rendimento de todos os bancos brasileiros. Cicobi Credipinho tem agência no Papagaio, tem agência aqui no centro da cidade, tem agência em Canabrava, Luizânia do Oeste, Brasilândia de Minas. Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de todo o Noroeste Mineiro. O nosso bate-bola é o seguinte: eu vou fazer a pergunta, vocês têm que responder rapidamente. Por que os pais estão perdendo seus filhos para a rua? Porque não dá atenção suficiente para eles. Na sua opinião? Eu concordo com a Mirelle. É a falta de atenção, é a falta de presença dos pais na vida dos filhos. E na opinião da senhora, dona Amélia? Ué, filha, aí essa resposta está muito difícil de eu responder ela para você, porque o meu menino toda a vida foi obediente comigo, ninguém foi... Porque a senhora foi presente, né? Eu sempre dei presença para meus filhos, nunca abandonei nenhum. Agora eu vou começar com a senhora, me responde aí. A mãe é mais importante na criação de um filho do que o pai? A mãe é mais importante. E na sua opinião, Marta? Não, eu acho que não. Que a mãe é tão importante quanto o pai. Ambos são importantíssimos. A mãe é mais importante do que o pai na educação do filho? Eu acho também que depende dos dois. Que um sozinho, acho que também não consegue não. Acho que tem que ser os dois lá em cima apoiando. A Sofia, né, no meu caso. De quem o filho gosta mais, do pai ou da mãe? Da mãe. Por quê? Porque a mãe é mais carinhosa, ela dá mais atenção. Na hora que tá doente, ela que tá lá cuidando, passando noite sem dormir. Sua opinião, Marta, o filho gosta mais da mãe ou do pai? De repente o filho ele tem mais liberdade com a mãe, né? Agora lá em casa o Luiz é uma grande mãe, então fica difícil para eu achar essa diferença, porque ele sempre foi uma grande mãe. E na opinião da senhora, ou dona Vera, o filho gosta mais da mãe ou do pai? Eu acho que gosta mais da mãe do que do pai. Ok. No meu pensamento, sim. Sabe por quê? Porque tem muitos pais, quando fica viúvo, a casa fica cheia de filhos, eles costumam arranjar outra mulher, aí naquele intervalo ali, os filhos não se dão bem com a mulher, aí cada um vai sair para um lado, sabe? Aí quer dizer que ele dá mais valor naquela mulher do que nos filhos. E a mulher, quando ela fica viúva, os filhos, não sei se é porque aconteceu só comigo, que meus filhos nunca me abandonou, espécie alguma, hora nenhuma na vida. Se algum dia um filho de vocês chegasse e falasse assim: mãe, eu tô viciado em drogas e eu tô começando uma relação homoafetiva, o que você diria para ele, Mirelle? Começando com você. Eu nem sei o que eu ia falar, não. Eu acho que eu ia ficar em choque primeiro. Mas apoiaria? Apoiaria, né? Não nas drogas, igual você falou, né? Mas na relação homoafetiva, sim. É. E você, Marta? Olha, eu acho que com certeza conversar, a gente iria conversar muito e colocar a posição da gente, tudo. Mas filho, a gente ama. A gente simplesmente ama, independente de qualquer coisa. E aceitaria, né? Das drogas não, claro, né? A gente ia fazer de tudo, né, Jamil, pra ajudá-lo, né? Mas com muito amor, amando sempre. Ok. E a senhora, dona Amélia? Se meu filho fosse drogado... O que você falaria pra ele? Não, eu caçava todo mês pra dele, né? Procurar recursos pra tirar ele daquela vida. E sempre aconselhando, explicando o mal que faz, o que resulta a droga, né? Que nada de bom a droga não traz para um corpo humano. Nada.
Muito bem, chegou a hora da alegria no nosso programa, o quadro dos aniversariantes da semana. Para você participar é simples, você vai me adicionar pelo Facebook, ou então vai passar aqui na portaria da TV Noroeste, fazer como muita gente faz, deixa aqui a sua foto, seu telefone, ou seu endereço, aliás, e também a data do seu aniversário. E aí, meu amigo, na semana do seu aniversário eu vou estar abraçando você, como eu vou fazer agora com vários aniversariantes. Eu quero começar mandando um grande abraço para minha amiga Rosa, lá da Rosa Mística, fez aniversário nesta segunda-feira, dia 11. Parabéns, Rosa! Começando com os aniversariantes desta terça-feira, dia 12 de maio. Um grande abraço também para o meu amigo Walter, o Valdão, lá do bairro Aeroporto, aniversariante desta terça-feira. Quero também mandar um grande abraço para o meu tio Geraldo, lá do comercial São Geraldo, no bairro Aeroporto, aniversariante desta terça-feira. É o mais bravo da nossa família. É o esposo da tia Tereza, pai da Gisele, parabéns. Grande abraço para Carla Amorim, parabéns, Carla. Rosana Rodrigues, tudo de bom, Rosana? Renzo Mendonça Filho, é o Renzinho, parabéns para você. Edivaldo Nogueira, parabéns, amigo. Abraço também para Josimeire e Tiago, tudo de bom. Regina Silva, parabéns, Regina. Grande abraço para Paula Alves, tudo de bom. Flávia Cabral, parabéns, Flavinha. Meu amigo Euro Dias, tá morando em Brasília, vai nos ver pela internet. Ana Mara, parabéns, Ana. Aniversariantes de quarta-feira, dia 13 de maio. Leidiane Santos, tudo de bom. Enivaldo Carvalho, é o popular pica-pau da Caixa Econômica, parabéns. Fernando Bittencourt, parabéns, Fernando. Isabela Rodrigues, tá feliz da vida, Isabela. Bárbara Ferreira, parabéns, Bárbara. Janaína Batista, tudo de bom, Janaína. Leandro Soares, parabéns pra você, Leandro. Abraços também para Jéssica Veloso. Meu amigo radialista Costa Neto, parabéns. Aniversariantes de quinta-feira, dia 14 de maio. Abraços para o Isaac Santos, que já foi aqui da TV Noroeste, parabéns. Sueli Oliveira, tudo de bom. Bárbara Valinhas, bonita Bárbara, parabéns. Ricardo Henrique, parabéns, Ricardo. Kelly Dias, tudo de bom, Kelly. Valmir Eupídio, é o Valmir da Serralheria, parabéns, grande goleiro. Thaís Rodrigues, parabéns, Thaís. Renato Fernandes, abraço pra você. Também aniversariando a Flaviane Marçal, parabéns. Eva Cristina Rodrigues, parabéns, Eva. Aniversariantes de sexta-feira, dia 15 de maio. Abraços para Juliana Santos. Isamara Rocha, parabéns. Gabriela de Carvalho, tudo de bom. Valdenice Silva, parabéns. Manu Mel, parabéns pra você. Cida Silva, parabéns, tudo de bom. Aniversariantes de sábado, dia 16. Abraços para Jaqueline Silva. O radialista DJ Adriano de Castro, parabéns, sucesso. Paulo César Leite, parabéns. Luiz Carlos Gonçalves, grande Luiz, parabéns. A Cleo Vaz, bonita Cleo, parabéns. Júnior Couto, parabéns, tudo de bom. Geraldo Elias, grande cruzeirense, parabéns. Sandra Veloso, parabéns, Sandra. Luiz Gustavo Alves, parabéns. Gilcimar Pacheco, meu conterrâneo, tudo de bom. Isaías Reis, grande abraço. Alessandro Silva, parabéns pra você. Carol Juan, tudo de bom. Lilian Cristina, parabéns, felicidades. Dani Gonçalves, parabéns, tudo de bom, linda Dani. Aniversariantes agora de domingo, dia 17. Abraços para Thaís Lima, mora em Paracatu. Antônio Henrique Couto, parabéns. Oriana Coelho, tudo de bom, Oriana. Larissa Silveira, parabéns. Raquel Lobo, lá da Aerogás, parabéns. Rayara Cristina, tudo de bom. Isaac Camargo, filho do meu amigo Donizete, parabéns. Rutiele Soares, lá da Contabilidade Almeida e Silva, parabéns, Rutiele. Karina Gomes, tudo de bom.
Silvia Pacheco, grande abraço, Silvia. Aniversariantes de segunda-feira, dia 18 de maio. Abraços para o Henrique Carlos, parabéns. Adélia Loren, parabéns. Daiane Aparecida, tudo de bom. Amanda Mendonça, grande abraço para Amanda. Meu amigo Alexandre Silva, lá da Rural Minas 2, parabéns. Samuel Carvalho, parabéns, Samuel. Maiara Alves, grande abraço, Maiara. Abraços também para Maria Cleusa Melo, tudo de bom. Oriana Mendonça Ribeiro, parabéns. Felicidades também para Iris Rosa Rodrigues. Washington Cordeiro Filho, parabéns. Mirelle Santos, bonito esse nome, parabéns. Érica Vieira, parabéns, Érica. Amanda Cristina Sorridente, feliz da vida. João Vitor, parabéns. Juliana Moreira, parabéns, Juliana. E finalizando com Elaine Andrade, parabéns. Mais uma vez, parabéns a todos os aniversariantes da semana. Saúde e paz para todos. E olha, para você participar é simples. Você vai me adicionar no Facebook ou então vai deixar aqui na TV Noroeste a sua foto com a data do seu aniversário e também o seu nome, seu endereço. E aí eu vou estar mandando um abraço para você na semana do seu aniversário. Parabéns então a todos os aniversariantes. Ok, eu gostaria de agradecer vocês três por terem aceitado o convite, por estar aqui no nosso programa. E, assim, dentro de umas 5 palavras no máximo, cada um aí de vocês. Vou começar com a Marta, nossa professora, mãe também, excelente mãe que eu sei que é. O que você gostaria de dizer para todas as mães neste momento que estão te vendo? Bom, mãe, é preciso que mãe eduque e eduque com muito amor. Que eu pediria às mães, no caso, às mães dos nossos alunos, que estejam presentes, que conversem com seus filhos, que procurem, no caso, a escola. Isso é periodicamente, é semanalmente, é mensalmente, estejam presentes. Né? Levem seus filhos para a igreja, é tão bom. A gente que tem muita fé, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil enfrentar esse mundo difícil, acreditando que existe um Deus maior. E Nossa Senhora Aparecida, que eu acredito muito e tenho muita fé, e que ela me ajuda muito na educação dos meus filhos. Ok. Ô Mirelle, mãe jovem, modelo, né? O que você gostaria de dizer para todas as mães que estão te vendo nesse momento? Cuide de seus filhos, que arrume tempo, igual eu arrumo, para cuidar, estar lá sempre junto com o seu filho, que nunca deixe de, igual a Marta falou, de procurar saber como é que vai na escola, como é que anda, até no celular, né, ver se tem alguma coisa. As amizades, isso é tão importante. Ok, dona Vera, pra gente finalizar com a senhora, a mãe das mães aqui, porque 19 gestações, não é pra qualquer uma não, né? O que a senhora gostaria de dizer para todas as mães? Olha, eu gostaria de dizer pra família Pinheirense, né? Que eu não sou daqui, mas estou fazendo parte daqui. Que Nossa Senhora abençoa todas as mães de João Pinheiro, que elas educam seus filhos, tratam eles com carinho, com amor, não abandona nenhum, porque não tem nenhum mais ruim que o outro. Todos somos iguais, né? Então, quero desejar muita felicidade, amor e carinho de todas as mães pinheirenses. Olhar para seus filhos em todos os momentos difíceis que eles precisarem de ajuda, né? Estou fazendo as contas aqui, dona Vera. A senhora pode candidatar a vereadora que pega dizendo 18 filhos vivos, né? Cada um tem um punhado de filhos, já dá meia eleição, né? Vera, muito obrigado, viu, pela sua presença, muito obrigado. Marta, nossa professora, muito obrigado. Dona Vera, muito obrigado, senhora, viu? Nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mais uma vez deixando aqui o nosso abraço fraterno, um abraço de toda a equipe do nosso programa, de todos os profissionais que trabalham conosco, a você mãe pinheirense, mãe brasileira, mãe de todos os cantos do mundo, já que as pessoas através das redes sociais têm a oportunidade de assistirem ao nosso programa. Olha, agradeço a Deus por Ele ter te dado a dádiva divina de se tornar mãe.
Quantas mulheres estão hoje depressivas, doentes, porque não tiveram a oportunidade de dar à luz a um filho? E você teve essa oportunidade que Deus lhe concedeu. Então seja grata a Ele e que Deus continue lhe dando muita paz, muita saúde, acima de tudo, muita sabedoria para educar os seus filhos da maneira mais correta possível, como disseram as nossas entrevistadas, que são mães como você é mãe. Quero deixar aqui um grande abraço, um grande beijo a Lidiana, minha esposa, que é uma excelente mãe, a Eurita, a Renata, a minha saudosa mãe, né, que Deus a tenha do lado dele, uma mãe que teve 9 filhos, né, quase igual a Dona Amélia, nossa entrevistada de hoje. Então a você, mãe, mais uma vez o nosso abraço, nosso beijo carinhoso e feliz Dia das Mães. E eu te espero na próxima terça-feira, neste mesmo horário, para um novo programa com um novo tema. Fiquem com Deus e, mais uma vez, parabéns a você, mamãe.